Olá, sejam muito bem-vindos ao De Olho no Jurídico, o podcast que faz a conexão estratégica entre o direito e a gestão empresarial. Eu sou Lígia Martoni e hoje nós vamos falar sobre um assunto que tira o sono de muito empresário da saúde, que é manter a clínica trabalhando, crescendo e em dia com a lei, sem ter que se preocupar com tanta regra, né, gente? Quem conversa comigo sobre esse tema hoje é o advogado Vinícius Hiroshi Tsuru, do escritório Tsuru Advogados. O Vinícius é especializado em direito empresarial e tributário para a área de saúde. Tudo bem, Vinícius? Tudo ótimo, Ana. Um prazer estar aqui com vocês e com todos os ouvintes. Digo mesmo. E também temos aqui na mesa com a gente a cirurgiã dentista Ana Carolina Arantes, que é empresária e decidiu profissionalizar a gestão da clínica. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lígia. Vai ser um prazer aqui a gente trocar umas ideias e ajudar as pessoas também, né? Bastante coisa importante para a gente Super. discutir aqui hoje, né? E esse tema, gente, ele é particularmente interessante porque a gente sabe que quando um médico ou dentista passa a abrir a clínica dele, ele deixa de ser só aquele profissional da área técnica, da área de atuação original dele e passa a ser também um empresário. Ele vai ter que fazer a gestão dessa empresa. E isso acontece de uma hora para outra, como se fosse do dia para a noite que ele aderiu a uma nova função e ele vai ter que executar as duas com a mesma performance. Vinícius, nesses casos, o que costuma pegar essas pessoas de surpresa? Hoje em dia, no Brasil, a quantidade de leis regulatórias, né, que obriga esses empresários que muitas vezes são profissionais liberais sem nenhuma experiência administrativa, né, uma experiência jurídica ou às vezes até uma experiência tributária, eles acabam tendo, né, um mar de obrigações para cumprir. Então, eles sempre se formaram pensando em cuidar de gente, né? Só que no momento em que se tornam empresários, eles se deparam com um mar de obrigações, né? E daí, nesse momento, é que eles precisam contar, né, com a ajuda de profissionais das respectivas áreas para poder apoiá-los e que esse apoio acaba se tornando um combustível para o crescimento de cada um deles, né? Uhum. E quando te procuram, como que você sente que eles estão, geralmente? A grande maioria é porque já tem algum incidente instaurado, né? Então, é sempre depois de um problema. Então, é muito raro um profissional nos procurar preventivamente, né? Não é o caso da Ana aqui. A Ana foi bem preventivo, né? Foi um planejamento até... fica mais fácil para a gente poder trabalhar, porque a gente consegue adequar como uma luva todos os procedimentos, tudo aquilo que ela precisa, né? Fica mais fácil para nós dar a solução para um problema que ainda não existe, então a gente consegue planejar, a gente consegue treinar a equipe, né? E na hipótese de qualquer incidente, ele já está todo mundo pronto para que ou aquilo não ocorra, ou que aquilo ocorra da forma que a gente consiga mitigar no futuro qualquer problema, né? E Ana, a gente falou aqui no começo sobre você abrir uma clínica e de repente você não é mais só uma cirurgiã dentista, você é uma empresária também. Como é que você se sentiu quando isso aconteceu? Me senti perdida, né? Porque a gente quando entra na faculdade, a gente quer cuidar de pessoas, quer cuidar de dentes, se pudesse só ficar cuidando dos pacientes era tão mais fácil, né? Sim. E aí você se sente perdida, com medo de estar fazendo alguma coisa errada, prejudicando legalmente alguma área que a gente não sabe, tem tanta lei, tanta regra que a gente não tem como estar direcionando tudo, a gente só quer atender o paciente. Então, por isso que eu procurei o Dr. Vinícius para me ajudar nisso, para estar fazendo o que eu mais amo, da maneira certa e trabalhando de uma forma boa para os pacientes, né? Que no final das contas o que importa para nós é isso também, né? Sim, com a clínica funcionando bem, sem você ter que ter a preocupação com essa parte. Justo, porque o foco é a saúde, né? E aí essa parte jurídica que tem que estar bem organizadinha para que a gente trabalhe bem. Pois é aí que mora a importância de entender quando você é médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta ou qualquer profissional da área da saúde que agora está gerindo uma empresa que está em conformidade, não é burocracia, é qualidade no serviço que você presta. Adequar a clínica às exigências da Anvisa, dos conselhos profissionais, da legislação trabalhista, do Código de Defesa do Consumidor e da LGPD eleva o nível do serviço e reduz riscos que podem dar bastante
monte de dor de cabeça lá na frente. Ana, o Vinícius comentou aqui que no seu caso você planejou, você quis mesmo procurar uma assessoria jurídica e profissionalizar a gestão da clínica. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência planejada que acaba sendo às vezes uma exceção, né? A minha clínica começou a crescer, eu comecei a ter mais funcionárias, mais dentistas trabalhando, mais pacientes também, e a gente precisava de contratos bons para os pacientes e bons para nós, organizar também os contratos com as funcionárias, e tá dentro da lei, né? Porque a gente tem a fiscalização da vigilância sanitária, a parte dos tributos. Eu queria estar pagando tudo certinho, fazendo tudo certinho para trabalhar tranquilo e só pensar na saúde dos meus pacientes, né? Uhum. E daí, por isso que a gente procurou o Dr. Vinícius, para a gente poder crescer certo, organizado, dentro da lei, né? Para não receber nenhuma surpresinha em nenhum momento, porque às vezes a gente nem sabe que está fazendo alguma coisa errada ou fora do que está previsto e acaba depois se prejudicando, né? Então, foi por isso, para poder crescer em paz, tranquila, todo mundo trabalhando bem e as funcionárias trabalhando feliz, também todo mundo rende bem, né? E focando sempre no atendimento dos pacientes. E parece ser bastante coisa para fazer. A Ana já deu aqui alguns exemplos, né? Vinícius, na prática, quais são as áreas que uma clínica precisa colocar em ordem? Do início, né? Então, assim, como o atendimento ele é muito humanizado, né? O primeiro ponto que a gente sempre fala, né? É cuidar do pessoal, né? Então, essa parte de RH, né? Tem que estar, a parte trabalhista, ela tem que refletir tudo aquilo que definitivamente acontece dentro da clínica, né, Ana? A parte tributária, né? Então, a adequação à melhor legislação, então a gente vai ver se aquilo ali pode se enquadrar, pode ter algum benefício fiscal, ou se aquele serviço ele vai se enquadrar de uma forma ou de outra, né? Escolher o melhor regime tributário para a empresa, né? A parte que a gente fala muito é a questão societária, né? Então, algumas clínicas são feitas entre sócios, mas o problema dos sócios é que muitas vezes eles acabam não fazendo um acordo de sócios e no momento do rompimento ficam regras não escritas e isso tem que ser levado para o judiciário, né? O que acaba causando uma demora para a solução do problema, né? Um custo muito maior no momento da solução, né? Então são problemas que a gente consegue antever. E a questão da LGPD, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados, que queira ou não, uma clínica hoje ela trata dados sensíveis, né? Sim. E a questão de forma geral do consumidor, né? Como tratar bem os seus pacientes, né? Que queira ou não, são eles que te fomentam, né, todo o teu negócio. Então, o paciente bem atendido, ele vai voltar, ele vai recomendar, e a gente tem certeza que esse é o marketing mais barato que existe, é o paciente feliz dentro da clínica, né? Sim, com certeza, com certeza. Com certeza, gente. E aqui você mencionou a LGPD, né, essa lei que já não é mais tão nova, mas ela ainda causa muita dúvida, né? Fala um pouquinho pra gente sobre ela. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor já faz algum tempo, né? A gente, pela experiência, a gente vê que a adequação das clínicas médicas e odontológicas, a gente vê que ela é muito baixa, né? A gente não consegue ver uma adesão muito alta até que o problema aconteça. Então, assim, antes de tudo acontecer, aquilo ali é só mais uma regra que todo mundo pensa, essa regra é mais uma lei que não vai pegar, né? Mas os empresários dessa área médica, eles têm que entender que a clínica médica, né, a clínica odontológica, eles têm um cofre de informações preciosas ali, né? São as informações mais sensíveis que existem, né? Então, eles têm que tomar cuidado com tudo isso aí. Então, ele tem que ficar muito claro o que o paciente vai fornecer, como é que esse dado vai ser tratado, para que ele vai ser tratado, né? Onde ele vai ser armazenado e como ele vai ser, em algum momento, destruído, né? Então, para tudo isso, tem que obedecer o regramento geral, né? E treinar todo o pessoal para que todas essas informações, elas fiquem guardadas de forma segura e haja um controle de tudo isso dentro da clínica, né? Parece simples, mas não é tanto, né? Não, absolutamente E também as não. questões das leis trabalhistas, né? Como é que é essa relação desse profissional que faz a gestão da clínica e também tem ali os seus funcionários, né? Então, mais uma vez, é aquela questão da humanização, né? Então, como essas clínicas que lidam com a área de saúde, elas estão muito ligadas ao paciente, então, nada melhor do que o primeiro atendimento do funcionário e muitas vezes não vai ser o gestor que vai atender, né? Não vai ser o dentista, não vai ser o médico que vai atender. Então, sempre vai ser uma secretária. E a gente tem certeza que, tendo a equipe feliz, bem treinada, né? Ciente de todos os procedimentos
e com toda a contratação em dia, né, com toda a documentação em dia, a gente tem certeza absoluta que essa equipe, ela vai poder ser escalada, né, ela vai poder ser treinada de forma melhor, vai poder atender o paciente da clínica de forma melhor, né, e trazer a humanização do atendimento, que é a maior pretensão da grande parte dos gestores das clínicas, né, para o paciente poder sentir que ele está sendo bem tratado, né? Que ele está sendo cuidado ali naquele momento, né? Então, é necessário fazer uma adequação contratual, né? É necessário também, muitas clínicas se utilizam de mão de obra terceirizada, então a gente tem que entender como é que funcionam essas contratações, quais são as implicações regulatórias para cada uma dessas contratações. Então, é um emaranhado bastante grande que a gente tem que solucionar e caso a caso a gente vai estudando, né? A gente faz as adequações, sugere as adequações para o empresário e com isso ele adapta para poder crescer de maneira sustentável, né, Ana? Isso, e tranquila, né? Ou seja, no final das contas, você diria que estar em conformidade é muito mais sobre retorno do que sobre despesa, né? Porque me parece que, infelizmente, hoje no Brasil, a gente vê muita gente não enxergando isso como investimento. E sim como só mais uma despesa, né? É uma visão que hoje no Brasil realmente todo mundo vê isso como um custo, né? Mas ninguém vê que esse custo ele pode se tornar um investimento e virar uma oportunidade, né? Porque o paciente quando confia que, primeiro, ele vai ser tratado de forma humana, né? Na tua clínica. Segundo, que todos os dados deles serão preservados da forma que a lei determina, né? E terceiro, que ele vai ter o melhor cuidado ali dentro da tua clínica. Eu não tenho a mínima dúvida que ele não só vai voltar, como vai recomendar, né? Para as outras pessoas. Então, a gente vê isso como uma oportunidade. E um grande diferencial, porque, mais uma vez, né, como eu disse, as clínicas só procuram a adequação depois que um problema acontece, né? E depois que o problema acontece, a tua reputação, muitas vezes, já se foi, né? Sim, então, acho que é isso que a gente tem que pensar hoje em dia, que é a preservação do negócio, né? E resgatar isso dá muito trabalho, né, gente? Tá. Quando consegue, né? É verdade. Além do custo, né? De todo o custo, né? Aí é o barato que sai jurídico. caro. Barato que sai caro. Falar mal é fácil, né? Recuperar isso é difícil. Ana, e você pode dizer aqui, né? Realmente, e aí, é custo ou é investimento? Investimento total, investir de olhos fechados, porque você quer, que nem eu falei, trabalhar, fazer o que você ama com tranquilidade, dormindo no travesseiro com a cabeça em paz e que você está fazendo o melhor para a tua clínica, para os teus funcionários, para os teus pacientes principalmente. E o retorno ali é orgânico, é natural. Ele vê que ele está sendo bem atendido lá por toda a equipe, por todo mundo, ele vai voltar e vai indicar para outra pessoa. Ele vai ter confiança de que os dados dele estão seguros, que você está usando da melhor forma e que ele está sendo melhor atendido como podia ser. Então, é uma paz, é um investimento total. E aí tem outra questão fundamental nesse contexto, que é a tributária. A reforma tributária muda a forma de cobrar imposto sobre o consumo de serviços. E a saúde tem um tratamento especial aí. Quem entender e se planejar agora, transforma a transição em vantagem competitiva, em vez de ser pego de surpresa, né? Vinícius, a reforma tributária virou assunto de todo mundo, isso é uma verdade. Todas as áreas empresariais estão interessadas porque tem mudanças de fato, né? Mas para uma clínica, o que muda realmente? Bom, o que vai acontecer e vai impactar direto, né? Porque a Lei Complementar 214, ela substituiu, né, os tributos sobre consumo, né? Então, PIS, COFINS, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, IPI, ICMS e ISS, que é o caso das clínicas, eles vão ser substituídos tudo por dois, né? Pelo IBS e pelo CBS. E o que muda efetivamente para as clínicas, né? Existe a hipótese de redução para serviços médicos, né? Então, assim, a alíquota vai acabar tendo uma redução em até 60%. Então, isso vai poder trazer um diferencial para quem já está adequado e preparado, né? Então, isso vai acabar facilitando bastante para quem se planejou e para quem já testou, né? Então, vai ser algo que será mais eficaz para quem já trabalhou antecipadamente, organizadamente. Quer dizer, é uma boa notícia para a área da saúde, então, né? Sim, com toda certeza. A nossa expectativa é que isso vai acabar facilitando a apuração dos tributos para todo mundo. Vai reduzir, né, doutor Vinícius? Vai acabar reduzindo um pouquinho.
Olha né? só. E o que é o tal do split payment, né? O pagamento dividido. Explica pra gente esse termo e como é que ele impacta aí no setor da saúde. Bom, o split payment vai ser um calcanhar de Aquiles para grande parte dos empresários brasileiros. Por quê? Porque no momento do pagamento eletrônico, a parcela do tributo, ele automaticamente já vai ser destinado para o Estado, né, para o governo. Então, o empresário não vai ter mais aquele tempo que ele utilizava isso como um caixa para depois ele pagar o governo. Então, automaticamente Já vai recolher. já ali. vai ser recolhido, não vai ter saída, né? Não vai poder ter a escolha de trabalhar com esse dinheiro, né? E as clínicas, grande parte hoje dos pagamentos em clínicas e nos estabelecimentos em geral também são feitos de forma eletrônica, né? Então, eles vão ter que se planejar, com toda certeza, planejar esse financeiro para não contar mais com esse dinheiro do tributo, né? Porque ele vai acabar sendo recolhido nesse momento. E um impacto muito grande que a gente vê é que o momento, depois do ajuste de tudo isso, é algo que o empresário vai ter que pensar muito bem, vai ter que ter um fluxo de caixa um pouco maior, porque até o momento da compensação é algo que vai acabar impactando no caixa, né? Nem tudo são flores, então. Não. Não, infelizmente não. Mas quem tá organizado não sofre, né? Exatamente, esse que é o ponto, né? E falando em organização, qual que é o calendário, né? Quando é que tudo isso passa a valer de fato? Bom, esse ano é um período de teste, né? Então, tudo hoje só alíquota zero, então nós estamos testando os sistemas, né? Então, aí a partir do ano que vem, 2027, isso já vai entrar em vigor e vai se encerrar em 2033, né? Então, em 2033, a nova reforma já está totalmente implantada, se a gente não tiver nenhuma surpresa, né? Que eu acredito que não, mas até lá todos os sistemas vão estar testados, é o que a gente espera também, né? E que tudo isso já esteja em funcionamento. Mas vai ser tudo gradual, né? 2027 até 2033. Mas assim, quem já se organizou agora é só a mudança de alíquota e ajustes finos, né? Mas o resto vai ser tranquilo, né, Ana? Com Sim. planejamento vai Ainda ser bem tranquilo. que eu tenho o Dr. Vinícius, né? Mas o que o empresário tem que começar a fazer agora já, em 2026, apesar da gente ter todo esse período de transição? Então, bom, imediatamente, né, vai ter que entender o regime tributário, vai ter que fazer esse estudo do regime tributário, obrigatoriamente, entender, acabar com aquela história do caixa 2, né, ou por fora, né, o faturamento sem lastro, né, então isso tem que acabar. E depois procurar uma assessoria técnica para poder, né, contábil, fiscal, jurídica, para poder fazer toda essa adequação sistêmica, que vai precisar de sistema com toda certeza, para poder mensurar aquilo que entra, aquilo que sai, como sai, quando sai, né? Então, eu acho que o estado da arte do empresário vai estar nesses ajustes finos que ele vai ter que fazer no próprio negócio. Ou seja, nada de deixar para depois, tem que começar já, né? Em hipótese alguma. Né? E Ana, você daria conta de fazer tudo isso De sozinha? jeito nenhum. Só dele falar essas siglas aí, eu já me perdi, já nem sei o que são essas siglas, né? Me pergunta de dente que eu sei. Mas não, de jeito nenhum, é difícil. E às vezes a gente tá pagando duplamente uma coisa que não precisaria estar pagando. Aí, quem vai pagar também é o paciente, né? Que vai acabar pagando mais caro porque a gente está pagando a mais nos impostos, né? Então... Impacta lá na ponta. Lá na ponta, sim, com certeza. E tira o diferencial competitivo, né? Porque o teu cliente, queira ou não, em algum momento ele vai ver preço, né? Uhum. Por mais que ele seja muito bem tratado, mas ele vai comparar preço, né? Então, se você tiver tudo adequado, né? Com toda certeza, isso vai te dar um preço justo para o teu cliente, né? E se não estiver pagando muito em cima do imposto, né? Você pode negociar melhor. Né? Então, não, se não fosse o Dr. Vinícius, eu tava perdida. Já tava, né? Além dessa mudança no imposto sobre o consumo, existe um outro caminho menos conhecido que incide sobre um outro imposto, que é o que está sobre o lucro e que pode gerar economia ainda maior para algumas clínicas. Isso porque muitas delas pagam imposto sobre o lucro como se fosse um prestador de serviço normal. Comum, né? Quando a lei permite que serviços de natureza hospitalar paguem bem menos. Identificar esse direito
com segurança, é um dos serviços de maior impacto prestados pelo escritório Tssura Advogados. Nós estamos falando do benefício fiscal chamado equiparação hospitalar. Mas calma que a gente vai explicar direitinho o que isso significa, né, Vinícius? Porque apesar do nome, equiparação hospitalar não é necessariamente algo que se aplica somente a hospitais, certo? Correto. Você pode explicar pra gente? Correto, Lígia, está correta. Serviços de natureza mais especializada, né, de serviços mais complexos, né, como cirurgias, em clínicas médicas ou clínicas odontológicas, todas elas vão poder se beneficiar dessa redução tributária, né? Então, a clínica vai ter que cumprir alguns requisitos, né, como está no lucro presumido, ter o alvará de funcionamento, né, ter os profissionais habilitados. Então, assim, no lucro presumido hoje, por exemplo, né, existe uma alíquota de 32%. É presumida essa alíquota de 32%. Essa alíquota, para o cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, ele vai ter uma redução. Então, é nesse momento em que há um ganho efetivo tributário para a clínica, né? E a que casos que se aplica a equiparação hospitalar? Que tipo de serviços que a clínica tem que oferecer para que ela possa ser enquadrada? Os serviços mais complexos que podem acontecer dentro de um hospital, né? Eles ficam de fora. As consultas, né? Serviços menos complexos como o clareamento dental, né? Uma obturação, por exemplo, né? Mas as cirurgias de grande complexidade, né? Serviços de bucomaxilofacial, que a gente vê que é muito comum acontecer, a questão de cirurgia, extração de dente, por exemplo, isso vai poder ser beneficiado, né, de acordo com esse entendimento recente do STJ. Olha só, interessante. De quanto que a gente está falando de economia final, né? Hoje uma clínica, num estudo que a gente tem de clientes que já passaram por nós lá, uma clínica que fatura hoje R$100 mil por mês aproximadamente, ela reduz o pagamento do tributo dela de R$7.600 para quase R$2.200, né? Então, é um ganho significativo mensal, né? Bem significativo. E existe algum risco? Porque quando a gente fala em pagar menos imposto no Brasil, dá até medo, né? Parece que a notícia é boa demais para ser verdade, né? Verdade. Tem que observar nessa hora. Então assim, não é todo, como a gente já disse, né? Não é todo serviço, e para poder se beneficiar, né, dessa redução, existem algumas obrigações a serem cumpridas, né? Então, vai ter que ter um profissional habilitado, não precisa ser um hospital, mas ele vai ter que ter um alvará, né, para determinados procedimentos, né? Então, não é todo mundo que tem. Obrigatoriamente tem que estar no lucro presumido, né? Então, são vários os requisitos que a gente vai analisando. Se a clínica não tiver adequada, a gente instrui, né, para poder fazer essa adequação. Olha, vai ser necessário fazer uma alteração contratual, optar por um regime diferenciado. Então, para tudo tem um peso e medida, né? Então, vai ser necessário, por exemplo, algumas clínicas hoje, elas funcionam como sociedades simples, né? Que são clínicas que não acabam não tendo um registro comercial, não são clínicas que têm registro na junta comercial, né? Essas clínicas já não podem ter esse benefício. Então, são algumas nuances que a gente vai ter que acabar cumprindo ali de forma bastante rígida, né, para num momento de fiscalização a clínica não sofrer uma autuação e não acabar aumentando o problema e acabar perdendo aquele ganho efetivo financeiro, né? Agora, no caso desse tributo, a reforma tributária não impacta? Não, de forma alguma, né? Porque a reforma tributária ela vai tratar dos tributos de consumo, né? Então, esse aqui são sobre os rendimentos, então sobre isso não vai ter impacto nenhum e tem que começar a se planejar imediatamente, porque, queira ou não, vai ser mais um ganho que a gente pode colocar à disposição do cliente, né? Como um diferencial no teu preço para determinados tratamentos, né? Agora, tem uma novidade específica para dentistas nesse tema, não é? Sim, de fato. O STJ afetou, agora tem o tema 1427, né, que para poder enquadrar os dentistas também nessa equiparação hospitalar. Então, esse é o momento de entender bem a janela que a gente está aqui e buscar a melhor solução já para os empresários, aí, os odontólogos, né? Ótimo. Trazer benefício para todo mundo. Nada mais justo, né? Porque são procedimentos bem complexos, né? E a gente tem todo o direito de ter a mesma equiparação
tributária, Não, né? no final, uma boa notícia para você. Ótima Georgina. notícia, maravilhosa e quentíssima. Até então era mais para clínicas médicas nesse caso. Isso, a gente tem um bom prognóstico, né? Porque o entendimento do STJ não foi a forma ou quem faz aquilo, né? Mas é a complexidade do trabalho, né? Então, assim, a gente sabe que o dentista também tem um trabalho tão complexo quanto o do médico, né? Talvez não naquela profundidade, mas muitas vezes a gente sabe que alguns procedimentos eles têm aquela especialidade, e nada mais justo tributariamente falando do que ter o benefício também nessas situações, né? Com certeza, são de alto risco, vamos dizer, né? Porque não está sendo feito num hospital, mas está sendo feito numa clínica bem preparada, com toda a vigilância sanitária liberado. Então, As exigências, né? As exigências todas dentro, e se fizer alguma coisa que não está dentro do acordo, quem sofre é o paciente ali, realmente, então nada mais justo, né? Estamos lidando com a saúde, querendo ou não. E aí, no momento de cumprir as obrigações, é muito parecido com as obrigações hospitalares, Iguais, né? Então, o cuidado que você tem que ter, o teu pessoal, o treinamento tem que ter, né? A certificação que tem que ter. Então, a limpeza que tem que ter, o material que tem que ter, o cuidado, os processos, os POPs, são todos os mesmos. Se a exigência é a mesma, então que o benefício também se estenda, né? Totalmente. Essa é a nossa expectativa no julgamento. Então, acho que tem bom prognóstico para que tudo aconteça da melhor forma para o contribuinte, né? Perfeito. E que etapa que está isso? Foi para a STJ e a partir de agora, o que está faltando? Só está faltando o julgamento. Então, agora é o tempo deles, né? Então, é algo que a gente não vai conseguir controlar aí no momento deles. Mas a gente tem expectativa que isso seja resolvido rapidamente, assim como foi da questão das clínicas médicas, né? Já deu para entender por que o olhar profissional do jurídico faz toda a diferença, não é? É conformidade que sustenta e dá segurança. É reforma que pode virar até vantagem e um direito tributário que pode devolver dinheiro para o caixa. Vinícius, se você pudesse deixar hoje só um recado para os empresários da área da saúde, qual seria? Bom, como todos eles têm uma missão de cuidar da vida humana, né? Que eu acho que é o nosso bem mais precioso hoje, que eles tenham esse cuidado e que confiem o cuidado das clínicas, né? Para os profissionais que estão capacitados para isso, né? Os profissionais adequados para isso aí. Para que eles possam, de forma orgânica, né? Poder crescer, poder espalhar essa missão deles pelo mundo, que é cuidar das pessoas, né? Então, procurem um profissional, né? Pronto para poder auxiliá-los nisso aí. Que isso, com toda certeza, além do diferencial ético, de cuidar bem dos dados dos clientes, de cuidar bem dos clientes, de cuidar muito bem da equipe, né? Então, isso vai acabar trazendo um crescimento progressivo para o negócio, e a gente vê isso como uma forma de poder melhorar, né? Toda a nossa sociedade também. Com certeza. Né? E você, Ana, o que diria para quem ainda está fazendo a gestão da clínica do improviso? Qual que é o teu recado? Que tem que procurar o Dr. Vinícius, né? Ou alguém especializado, porque realmente faz toda a diferença para o nosso trabalho, né? A gente tem que trabalhar tranquilo, fazer o nosso melhor para a saúde, né? Sabendo que por trás ali já está todo o embasamento jurídico, tributário, cuidado, bem assessorado, para que não tenha nenhum problema. Que nem você já tem que se preocupar com o paciente. Tá escovando bem, tá com saúde, né? Ainda tem que se preocupar com essa parte burocrática, que para nós da saúde é uma coisa terrível. Então, tendo alguém já cuidando para nós, é dormir tranquilo no travesseiro. A saúde da clínica a gente pode auxiliar, né? Então, Isso, e saber que a clínica vai estar crescendo tranquila, né? Porque se é um bom profissional, com certeza vai crescendo ali, aumentando a parte de atendimentos. Então, consegue escalar, né? De forma mais orgânica e profissional, né? Isso. Você falou na saúde da clínica, eu diria a saúde do dono da clínica também. Também. Eu só durmo bem porque eu sei que eu tenho o Dr. Vinícius cuidando de tudo por trás por mim, né? Eu não faço nada sem perguntar para ele. Doutor, posso fazer? Ana, espere, vamos analisar e vamos ver o que é melhor. Então, assim, você sabe que pode fazer com as coisas com segurança. Isso aí, gente. Olha, foi um prazer ter esse bate-papo com vocês aqui hoje. Eu acho que a gente conseguiu elucidar várias questões importantes sobre o quanto a segurança jurídica impacta na boa gestão para um profissional da área da saúde que hoje é um empresário. Também não é obrigado a saber fazer isso, mas ele pode contar com uma ajuda preciosa que consegue dar conta, né? Acaba gerando valor, né? Sim. Aí, né? E aí você gasta toda a sua energia estudando
a saúde, né? Não essas partes burocráticas. Exatamente. Deixa ele que estude por mim. Que é o que importa, né? E você que quer uma consultoria jurídica especializada para entender como é que esses temas se aplicam à sua realidade, você pode contar com o escritório Tsuru Advogados. O primeiro passo costuma ser um diagnóstico. É um bate-papo mesmo para entender, mapear os riscos e as oportunidades e saber como é que as coisas funcionam antes de tomar qualquer decisão. Depois você avalia o que foi levantado e aí pode seguir o melhor caminho para a sua clínica. A Tsuru Advogados atende em todo o Brasil e você pode entrar em contato pelo número que aparece aí na sua tela. Aproveito para te convidar também a acessar o site e conhecer melhor os serviços prestados pelo escritório. A gente fica por aqui e eu te espero numa próxima conversa. Até mais!